Queridos, vamos começar o nosso devocional então, e eu quero começar esse devocional lendo com vocês 5 versículos. São 5 versículos de livros separados que eu coloquei como base para esse devocional. 5 versículos que vão nos dar uma introdução, vai nos dar uma introdução do que eu quero compartilhar hoje com vocês. O primeiro está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, versículo 15. Palavras de Jesus Cristo. Porque vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Bom dia, Vânia. Deus abençoe, querida. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo na terra tem o seu tempo próprio, o seu momento apropriado. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O tema do nosso devocional hoje é: você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Sabe, queridos, nascemos para atingir a maturidade cristã. Grave isso. Nascemos para atingir a maturidade cristã. Ser como Cristo, ser semelhante a Cristo. Por isso que esses versículos têm tudo a ver. No primeiro, Paulo diz que devemos ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Sentimento de amor, sentimento de misericórdia, sentimento de compaixão, sentimento de comunhão. O próprio Jesus disse, quando lemos ali em João: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz com vocês, vós também façais com os outros. O próprio João, o discípulo amado, ele diz na sua primeira carta, como lemos: aquele que diz que está nele, aquele que diz que está em Cristo, deve andar como ele andou. Queridos, nascemos para ser semelhante a Cristo. As pessoas devem olhar para mim, devem olhar para você e ver o reflexo de Cristo. Por isso nós somos chamados de cristãos. A palavra cristão significa pequenos cristos. Ei, eu e você devemos andar como Cristo andou. O nosso objetivo como filhos de Deus é atingir a maturidade. Por isso o tema desse devocional é: você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Eu vou chegar lá. Nessa maturidade cristã. Agora, também lemos Eclesiastes dizendo que tudo na terra tem o seu tempo. Tempo apropriado. E também lemos em Filipenses capítulo 1 que estou convencido de que aquele que começou a boa obra, ou seja, aquele que começou esse processo de amadurecimento cristão, esse processo de amadurecimento de um filho, de uma filha de Deus, aquele que começou a boa obra, vai completá-la. Sabe, queridos, não existe atalho para chegar na maturidade. Não existe atalho. O fato é que entregarmos as nossas vidas a Cristo, o fato de entregar a nossa vida para Ele, não significa que vamos mudar da noite para o dia.
O fato de você ter aceito Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Deus, você não vai mudar da água para o vinho. Existe um processo. Existe um processo. Vida com Cristo é uma vida de processos. Vida com Deus é uma vida de processos. Não é da noite para o dia. Por isso não se culpe, não se cobre, se você ainda não vive aquilo para qual Deus te chamou para viver. Porque você está num processo. Num processo. Precisamos aceitar o desenvolvimento do caráter cristão em nossa vida, sem apressar, vivendo um dia de cada vez. Sabe, o crescimento espiritual, assim como o físico, requer tempo. Grave isso, o crescimento espiritual, assim como o físico, requer tempo. Requer tempo. E hoje, no mundo que vivemos, o mundo do fast food, tudo rápido, somos obcecados por rapidez. Mas entenda uma coisa. Deus se interessa por persistência, perseverança e constância. Deus se interessa por persistência, perseverança e constância. Nós, como seres humanos, preferimos o jeitinho brasileiro, né? O atalho, a solução imediata. Deus não trabalha assim. Entenda que o processo de amadurecimento que está acontecendo na minha vida e na sua vida é de dentro para fora. A transformação que Deus faz na nossa vida começa dentro de nós. É uma transformação interna para que a externa seja transformada. Todo o processo com Deus é de dentro para fora. É de dentro para fora. Sabe, queridos, a verdadeira maturidade. Entenda uma coisa, grave isso na sua mente. A verdadeira maturidade, ela jamais será resultado de uma única experiência. A verdadeira maturidade jamais será o resultado de uma única experiência. Por mais emocionante que ela seja, por mais intensa que ela seja. Por quê? Porque crescer é um processo gradual. Mas você vai chegar lá. Que você tenha o desejo de amadurecer e de crescer espiritualmente no Senhor todos os dias. Isso requer esforço, isso requer comprometimento, isso requer dedicação, isso requer consagração. Você pode se tornar um homem de Deus maduro em Cristo. Você pode se tornar uma mulher de Deus madura em Cristo. Mas isso é um processo gradual. Isso é um processo gradual. Sabe, a nossa vida, olha o que diz segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Nossa vida vai se tornando gradualmente mais brilhante, mais bela, à medida que Deus entra na nossa vida e nos torna semelhante a Ele. Olha o que Paulo está dizendo. A nossa vida ela vai se tornando gradualmente mais brilhante, refletindo mais a glória de Deus, refletindo a presença de Deus, se tornando mais bela, à medida que Deus entra na nossa vida e vai nos tornando semelhante a Ele. Esse é o maior desejo de Deus para mim e para você, que nós venhamos a ser semelhantes a Ele. Ao ponto das pessoas olharem e dizer: eu vejo Cristo em você. Eu vejo Cristo em você. Paulo entendeu isso, ele disse: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Sabe, embora Deus transforme a nossa vida, Ele é soberano, Ele pode transformar a vida da noite para o dia, de forma instantânea. Mas Ele escolheu transformar a nossa vida através de processos e experiências com Ele. A nossa vida, ela sempre será
transformada por experiências e pelos processos que vivemos em Deus, que vivemos com Deus. Por isso, um relacionamento com Deus é de extrema importância, porque é nesse relacionamento que eu vou crescendo, é nesse relacionamento que eu vou amadurecendo, é nesse relacionamento que eu vou me tornando mais íntimo de Deus. Agora eu quero separar aqui algumas coisas importantes para ficar muito claro, como ficou para mim e para você. Quais são as razões que Deus trabalha com processos? Por que Deus trabalha com processos na nossa vida? Ele não é soberano, Ele não podia nos transformar da noite para o dia, que nem Ele fez na boda de Canaã, no casamento, que Ele transformou água em vinho. Ele pode nos transformar da noite para o dia. Mas por que Ele não faz isso? Eu quero compartilhar com vocês agora no início algumas questões importantes. Por que Deus trabalha conosco através de processos? Por que Deus trabalha comigo e com você através de processos? Vocês estão comigo? Às vezes surge essa dúvida. Por que Deus não me transforma da noite para o dia? Por que Deus não me transforma agora? Porque Deus trabalha através de processos. E por que é assim? Primeira razão que eu quero que você entenda é o seguinte: por que Deus trabalha dessa forma? Primeiro, porque somos pessoas que aprendemos lentamente. O ser humano, ele aprende lentamente. Ele precisa de um conjunto de experiências. Ele precisa de um conjunto de coisas acontecendo na vida. O nosso aprendizado é lento, isso é natural da vida humana. Quantas vezes foram necessárias, por exemplo, você repetir processos para você aprender? Lembra na escola, quando você estava aprendendo tabuada? Quantas vezes você teve que ler a tabuada para decorar? Ler a tabuada para poder aprender e gravar, por exemplo, as multiplicações. É natural, faz parte do homem esse aprendizado lento. E Deus que nos fez, Ele sabe disso. Ele sabe disso. É comum termos que aprender uma lição várias vezes para realmente captarmos ela, assimilarmos ela. Sabe, a história de Israel, se você for ler na Bíblia, a história de Israel demonstra quão depressa esquecemos as lições de Deus. E voltamos aos velhos padrões e aos velhos hábitos de comportamento. Quantas vezes Deus precisou relembrar aquele povo que estava atravessando o deserto? Quantas vezes Deus teve que trazer de volta à memória deles o que Ele tinha feito? Tanto é que existe um livro chamado Deuteronômio. Sabe o que significa essa palavra Deuteronômio? Repetição da lei. Ele teve que repetir a lei para aquele povo, porque aquele povo esqueceu. E aprendemos de forma lenta. Por isso que Deus trabalha conosco através de processos. Aquele povo no deserto, acabava de acontecer um milagre. O mar se abriu. Eles esqueceram de Deus. Eles esqueceram de que Deus estava agindo na vida deles. Queridos, aprendemos lentamente. Por isso que Deus trabalha conosco através de processos. Você vai chegar lá. Você vai ser um homem maduro, uma mulher madura em Cristo. Mas para isso acontecer, você precisa estar vivendo os processos de Deus na sua vida. É verdade, todo mundo quer chegar lá. E a maioria não quer viver o processo. Mas entenda, existe um processo em curso. Você está aqui hoje nessa live porque você está dentro de um processo. Você está assimilando a palavra de Deus, você está aprendendo através da palavra de Deus. Ontem eu recebi um feedback tão lindo, tão legal, um testemunho tão legal de uma pessoa que está aqui na live.
que frequenta aqui a live, ela disse que ela não consegue mais começar o dia sem passar por aqui, sem receber a palavra de Deus, sem receber essa energia, esse ânimo da palavra, essa força da palavra na vida dela. Se isso acontece, se ela perde a live, o dia não é mais o mesmo. Sabe por quê, queridos? Por causa do processo. Ela está no processo, eu estou no processo, você está no processo. Amém? Então Deus trabalha em processos. Primeiro, porque somos pessoas, criaturas, ser humano, que aprendemos de forma lentamente. Segunda razão por que Deus trabalha na nossa vida através de processos. Porque tem muita coisa na nossa vida que precisamos desaprender. Existe muita coisa na nossa vida que precisamos desaprender. Amém, Patrícia. Deus seja louvado por isso. Sabe, como a maioria dos nossos problemas, os nossos hábitos ruins não se desenvolvem da noite para o dia. Os nossos hábitos ruins que fazemos, eles foram aprendidos. E eles não foram aprendidos da noite para o dia. Então eles também, os nossos hábitos ruins, os nossos hábitos de fazer coisas que de repente não agradam o coração de Deus, não vão desaparecer também da noite para o dia. Porque eles foram aprendidos também. Há hábitos ruins em nós que são tão antigos, que chegaram a criar raízes em nós. Então é necessário um trabalho diário de eliminação e substituição. Sabe, a palavra de Deus chama isso de despir-se do velho homem, despir-se da velha mulher e revestir-se da nova criatura, revestir-se do novo homem. Então Deus trabalha em processos na nossa vida, porque temos muita coisa que desaprender. Devemos nos despir do velho homem, da velha mulher. O que a Bíblia fala? Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 22 em diante, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Entendeu por que Deus trabalha com processos? Porque precisamos aprender a despir-se do velho homem. Na medida que vamos nos envolvendo com Deus, na medida que vamos nos envolvendo com as coisas de Deus, vamos nos despindo de velhos hábitos, velhos pensamentos, velhas condutas, velhas formas. E esse processo vai nos despindo e ao mesmo tempo vai surgindo em nós esse crescimento espiritual, essa maturidade. Nos tornamos um novo homem em Deus, uma nova mulher em Deus. Sabe, querido, a gente como pastor, a gente observa muitas coisas. E eu sou meio, não vou dizer criterioso, mas eu sei que eu sou muito observador. Eu observo o desenvolvimento da pessoa. Eu lembro de um jovem que chegou na igreja já faz um tempo. E ele veio como um jovem, devia ter seus 20, 21 anos. Chegou de brinco. Não tem nada contra brinco, eu só quero dizer a mudança, tá? Eu sei que eu estou falando com pessoas maduras aqui.
É pecado usar brinco? Não. Tá? Então, eu estou falando com pessoas maduras aqui, ok? Ele chegou de brinco nas duas orelhas. Ele andava com uma calça abaixo da cintura e na lateral da calça ele tinha uma corrente pendurada. E ele falava com uma certa gíria, sabe? Ah, meu, não sei o que, tá ligado? Aquelas coisas de jovem, né? Não tem nada contra isso, cada um está vivendo a sua fase na vida. O tempo foi passando. O tempo foi passando. Ele foi se alimentando da palavra, ele foi se alimentando da comunhão, ele começou a participar do grupo de jovens. Hoje, ele não usa mais brinco, não existe mais corrente pendurada, a calça já está de cinto em cima da cintura, o vocabulário dele mudou. Sinceramente, ele é outra pessoa. Ele participou de um processo, ele viveu um processo e ele cresceu. Ele cresceu. Se tornou um novo jovem, se despiu do velho jovem. Mas por que isso aconteceu? Por causa da igreja, por causa do pastor, por causa da pastora? Não. Por causa do evangelho, por causa da palavra. É ela que transforma, é ela que faz acontecer. Se eu for ver o Fernando de hoje, às vezes eu faço uma retrospectiva na minha vida. O Fernando de hoje não tem nada a ver com o Fernando de uns 20 anos atrás. A forma de eu pensar, a forma de eu falar, a forma de eu vestir, a forma de eu viver. O Fernando de hoje não tem nada a ver com aquele que se converteu alguns anos atrás. A palavra conversão é exatamente isso. Você está num caminho e você convergiu para outro caminho, você mudou a sua rota. Quando você muda a sua rota, muda tudo. Então isso é um processo. Isso é um processo. Por isso que temos muitas coisas que desaprender. E a terceira coisa que a gente precisa entender, por que Deus trabalha com processos na nossa vida, é que novos e bons hábitos levam tempo para se desenvolver. Você agora se despiu do velho homem e da velha mulher. Agora você vai ter novos hábitos, nova forma de pensar, nova forma de conduzir a sua vida, nova forma de conviver com as pessoas, nova forma de decidir, nova forma de escolher. Esses novos hábitos requer tempo. Grave isso que eu vou dizer. O nosso caráter muda. Não tem aquele homem, aquela mulher que a gente fala, um mau caráter. E tem um bom caráter. Um novo caráter que agora começa a ser o caráter de Cristo em nós. Começa a ser o caráter de Deus em nós. Sabe, queridos, entenda uma coisa. Pense comigo e raciocine junto comigo. Quando Deus criou o homem, quando eu falo homem, eu estou falando humanidade, tá? Quando Deus criou o homem, Ele disse como? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Lembra disso em Gênesis? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Agora eu te pergunto, Deus é físico ou Deus é espírito? Deus é espírito. O próprio Jesus Cristo diz: Deus é espírito. Por isso Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. E quando Ele diz façamos um homem à nossa imagem, à nossa semelhança, Ele não está falando de forma física, porque não é físico, é espírito. Então o que é essa imagem e semelhança?
é a moral, é o caráter. Eu e você, quando nascemos de novo, é inserido em nós o caráter de Deus. Nós nos tornamos semelhantes a Cristo. Então o caráter muda. Agora entenda o que é o caráter. Grave isso que eu vou te dizer. O caráter nada mais é do que a soma dos nossos hábitos. Grave isso. O caráter é a soma dos nossos hábitos. Daquilo que fazemos, vai formando o nosso caráter. Então, se a pessoa tem maus hábitos, se a pessoa é desonesta, se a gente vai dizer que ela é o quê? Um mau caráter. Então, o caráter, ele é a soma dos nossos hábitos. Então, se agora temos o caráter de Cristo, os nossos hábitos começam a refletir quem? Cristo. Não podemos dizer se somos amorosos se não vivemos em amor. Não podemos dizer que somos gentis se não geramos gentileza nos outros. Isso é caráter. O caráter tem que ser a consequência dos nossos hábitos. Nossos hábitos vão definir o nosso caráter. E só há uma maneira de desenvolver bons hábitos. Bons hábitos. Só há uma maneira de desenvolver o caráter, colocando em prática o Evangelho, colocando em prática a palavra de Deus. Não existe hábitos instantâneos. Não existe hábitos. Lembra que para alguma coisa se tornar hábito, ela tem que ser praticada várias vezes. Para você se tornar, para que o amor seja um hábito na sua vida, você tem que amar várias vezes. Para que a generosidade seja um hábito na sua vida, você tem que ser generoso várias vezes. Olha que Paulo disse a Timóteo na sua primeira carta ao Timóteo. Timóteo era um pastor jovem, ele pastoreava a igreja de Éfeso. Ele era jovem. E Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu para ele no capítulo 4, versículo 12, o seguinte, para Timóteo: Timóteo, seja um exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Dedique-se à leitura pública das Escrituras, ou seja, pregue, à exortação, ao ensino, seja diligente, ou seja, seja responsável nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Queridos, pratique a palavra de Deus. Isso vai forjar o seu caráter e vai criar em você novos hábitos. Não desista. Não se apresse, porque nós aprendemos de forma lentamente. Nós precisamos desaprender muita coisa e precisamos criar novos hábitos. Isso tudo leva tempo. Isso tudo é um processo. Diante disso que foi apresentado aqui, ainda não comecei o devocional, viu? Foi só a introdução. Vou começar o devocional agora. À medida que crescemos e amadurecemos, queridos, espiritualmente, existem várias formas de a gente cooperar com Deus durante esse processo. Não podemos esquecer que estamos diariamente num combate para atingirmos a maturidade cristã, para crescermos espiritualmente. Mas entenda, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Sendo assim, como é que eu posso cooperar com Deus? Como é que eu posso viver uma vida que facilite esse processo de atingir a maturidade? Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês: creia que Deus está operando na sua vida, mesmo quando você não percebe. Creia que Deus está operando na sua vida, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está formando o seu caráter, Deus está forjando o seu caráter,
mesmo quando você não sente, não percebe. Sabe, é verdade que às vezes dá a impressão de que Deus não está fazendo nada na nossa vida. Eu sei que tem momentos que a gente olha para a nossa vida e fala, onde está Deus? No entanto, querido, se Deus colocou a mão para trabalhar na sua vida, Ele vai fazer. Deus já começou o processo e Ele vai terminar esse processo. Lembra que a gente leu lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6? Eu vou repetir. Paulo disse, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele é fiel. Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. A mão do Senhor está sobre você, te forjando, te amadurecendo, fazendo você progredir, crescer, só que você está num processo. A dor faz parte do processo, o sofrimento faz parte do processo, a tribulação faz parte do processo, as alegrias fazem parte do processo, a caminhada faz parte do processo. Deus está trabalhando. O crescimento espiritual é um trabalho que às vezes é até meio tedioso, você não vê acontecendo. Ele vai avançando um passo de cada vez. Por isso que precisamos viver um dia de cada vez, sem se preocupar com o que passou, virou a página, já foi, sem se preocupar com o que virá, porque o futuro pertence a Deus. O processo está acontecendo hoje, o processo está acontecendo agora, são 6h37 da manhã. Eu e você estamos existindo agora. Agora. É agora que o processo está acontecendo. É agora que seu caráter está sendo forjado. É agora que você está crescendo mais um pouco em Deus. Todos os dias Deus trabalha na minha vida e na sua vida. Olha o que Eclesiastes diz, que já lemos. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Existe um tempo. Existe um tempo para mim, existe um tempo para você, existe um tempo para o vizinho, existe um tempo para o outro. O meu tempo é diferente do seu tempo. Sabe, mesmo que você não perceba, Deus está trabalhando no seu crescimento. Então busque diariamente atingir a maturidade, para que você seja a pessoa que Deus quer que você seja. Entenda uma coisa, Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para você. Deixa Deus deixar você do jeito que Ele quer que você seja. Isso é maturidade. Um dos principais sinais da maturidade é o tirar a mão e deixar Deus trabalhar. Então, mesmo que você não perceba, entenda, Deus está trabalhando na sua vida. Isso vai te ajudar a viver o processo, a entender que você está a cada dia mais madura, mais maduro em Cristo. Amém? Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, para atingir a maturidade, você vai chegar lá. Seja paciente com você mesmo. Seja paciente com Deus e seja paciente com você mesmo. É um processo. Não é da noite para o dia. É um processo. Sabe, uma das maiores frustrações da vida é entender que o cronograma de Deus é diferente do nosso. Isso frustra, é natural. O cronograma de Deus é diferente do nosso. Nós queremos para ontem. Nós somos apressados. Deus não é. Ele enxerga o futuro. Ele enxerga o resultado do seu processo. Talvez você deve estar se sentindo frustrado, frustrada com o progresso que aparentemente está lento, não está fazendo sentido para a sua vida. Mas não se esqueça de que Deus nunca é apressado, mas Ele é sempre pontual. Na hora certa, as coisas acontecem. Entenda que Ele vai usar todo o nosso tempo de vida para nos preparar para a eternidade.
Sabe, a Bíblia é cheia de exemplos, como Deus usa longos processos para desenvolver o caráter de uma pessoa. Quer um exemplo? Deus levou 80 anos para preparar Moisés. 80 anos para preparar Moisés, incluindo 40 anos no deserto. Ele saiu do Egito, foi para Midian, lá ele conheceu uma moça, se casou, lá ele passou 40 anos até a sarça aparecer, fumegando. A sarça apareceu, ele recebeu uma missão de Deus para ele, Deus se manifestou naquela sarça. Ele foi para o Egito, libertou o povo, passou mais 40 anos no deserto. Levou 80 anos para preparar Moisés. Ou seja, eu fiz um cálculo, por 14.600 dias, Moisés ficou esperando e pensando, será que está na hora? Será que já estou pronto? Será que eu já posso libertar esse povo? Será que eu já posso trazer esse povo para o deserto? Posso levar esse povo para a terra prometida? Existe uma frase de um livro que eu li, do Rick Warren, que ele diz, quando Deus quer fazer um cogumelo, ele faz da noite para o dia. Mas quando ele quer fazer um carvalho gigante, frondoso, ele leva 100 anos. Olha que interessante isso. Quando Deus quer fazer um cogumelo, ele faz da noite para o dia. Mas quando ele quer fazer um carvalho gigante, frondoso, ele leva 100 anos. Ei, tenha paciência. Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Terceira coisa que eu quero compartilhar com você para atingir a maturidade, para você chegar lá. Não desanime no meio do processo. Eu sei que tem dias que você fala, eu não aguento mais. Tem dias que você fala, meu Deus, será que eu vou conseguir chegar lá? Não desanime no meio do processo. Deus tem grandes coisas para você. Ontem eu falei sobre isso, grandes coisas estão por vir. Deus tem grandes coisas para mim e para você. Sabe, quando o profeta Abacuque, você conhece a história, quando o profeta Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido, porque Deus não estava agindo o suficiente na vida dele, ele disse o seguinte, olha o que Abacuque, capítulo 2, versículo 3, nos ensina, nos diz. Ele disse, essas coisas que planejei não acontecerão imediatamente. Devagar, firmemente, e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Receba essa palavra hoje de manhã para você. Essas coisas que planejei, que você tem em mente, que você está vivendo, não acontecerão imediatamente. Essas coisas que eu tenho para você, diz Deus, não acontecerão imediatamente. Mas devagar, firmemente, com certeza, ela vai se aproximando. O tempo da visão vai chegando e tudo será cumprido. Se parecer demorar muito, não se desespere, diz o Senhor, porque tudo vai acontecer mesmo. Eu declarei, eu falei, eu prometi, o plano é meu. Seja paciente. O cumprimento dessas promessas não vai chegar atrasado, mas chegará. O atraso, aparentemente, não é uma negativa de Deus. Lembre-se de quanto você já passou para chegar até aqui. Lembre-se de quanto você já viveu para estar aqui hoje. Não se preocupe com o tempo. Entenda uma coisa, de repente você não
está feliz. Talvez você hoje não esteja onde você queria estar, mas entenda, você também não está onde você estava. Você já avançou. Olhe quem é você hoje. Olhe quem é você hoje. Imagine como será você daqui a um tempo. Continue. Você chegou até aqui hoje porque você não desanimou. Você chegou até aqui hoje porque você continuou, não desistiu. Agradeça por Deus isso, agradeça a Deus e continue firme, permaneça firme. Deus ainda não concluiu a obra que Ele tem para você. Então continue em frente, continue marchando, persevere. Como está o seu coração hoje? Está disponível para Deus? Ao olhar para trás, você pode afirmar que Deus já trabalhou na sua vida e fez você chegar até aqui hoje. Em que áreas da sua vida você vem trabalhando de forma especial para o seu crescimento? Então, queridos, creia que Deus está operando na sua vida, mesmo que você não possa o sentir e nem perceber. Seja paciente com Deus e com você mesmo, não se cobre tanto. Viva um dia de cada vez e não desanime no meio do processo. Lembre-se, aprendemos de forma lenta e precisamos desaprender muitas coisas e criar novos hábitos. Não é da noite para o dia. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Creia. Creia que você vai chegar lá. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Aguenta firme. Viva os processos de Deus. Se amadureça a cada dia. Cresça a cada dia. Viu? Crescer dói. Crescer dói. Mas continue. Continue. Não desista. Grandes coisas Deus tem para você. Curta o processo. Viva o processo. Aprenda no processo. Creia no processo. Você e eu vamos chegar lá. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esta manhã que está começando. Obrigado por nos acordar e nos trazer aqui diante da Tua presença mais uma vez. Como é bom saber que temos um Deus que jamais perde o controle das coisas. Pelo contrário, tudo está debaixo da Tua soberania. Por isso, Pai, eu te peço, fica conosco. Fica conosco nesse novo dia, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a fazer aquilo para qual o Senhor nos chamou para fazer e que possamos viver esse dia plenamente na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra que nos alertou, que nos mostrou que é possível sim chegar lá. É possível nos tornarmos homens e mulheres maduras no Senhor. Mas isso requer tempo, isso requer um processo. Eu louvo a Deus, Senhor, porque o Senhor de uma forma clara e objetiva nos ensina de como viver e de como passar pelos processos da vida. Que devemos continuar crendo que o Senhor está trabalhando. Independente daquilo que sentimos ou vemos, o Senhor continua trabalhando, continua sendo Deus nas nossas vidas. Nos ensina, Pai, a nos desprendermos das coisas que não fazem parte mais da nossa vida. Nos ensina a despir realmente do nosso velho homem, da nossa velha mulher e nos tornarmos aquilo para qual o Senhor tem como plano de vida para nós. Por isso, Pai, nos abençoa. Nos faz, Senhor, continuar caminhando na Tua presença. Como é bom saber que o Senhor continua sendo Deus. Independente das circunstâncias da vida, o Senhor é fiel. E podemos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Quantos livramentos teve, quantas coisas tivemos para chegar até aqui. E aqui estamos, te louvando, te glorificando, dizendo que só o Senhor é Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Como é bom saber que essa palavra está sendo lançada. Várias pessoas ouvindo, várias pessoas aprendendo da Tua palavra. Por isso, Pai, eu te peço por esses que estão online comigo agora,
Os abençoe em tudo, que a tua boa mão esteja sobre a vida deles, sobre a casa, sobre a família, sobre os filhos, sobre os negócios. Ah, Pai, como é bom saber que essas pessoas estão aqui todos os dias, se dedicando a ouvir a tua palavra. Que esta palavra que elas estão ouvindo hoje seja vida no coração delas, e que elas possam colocar em prática e começar a perceber a transformação que há através da tua palavra. Pai, os abençoa. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados, transformados e tocados pelo Senhor. Ah, Pai, tira deles todo medo, toda preocupação, toda angústia, toda inquietação de alma, e que eles sejam renovados na tua presença. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja uma palavra de vida, de ânimo, de renovo para eles, e que eles possam ouvir a tua palavra e serem transformadas por ela. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã, que possamos viver intensamente no centro da tua vontade e fazer aquilo que agrada o teu coração. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que esta palavra seja uma palavra de vida. Não tenha pressa. Viva um dia de cada vez. Viva os processos. Eu sei que aparentemente pode estar difícil, pode estar dolorido, mas faz parte do processo. Sempre que você passar por alguma coisa, nunca pergunte para Deus o porquê. Pergunte para Deus o que o Senhor quer me ensinar com isso tudo. E tenha certeza, isso tudo que você está vivendo vai te colocar num próximo nível. Isso tudo que você está passando vai te colocar num nível maior de relacionamento com Deus, de amadurecimento, de caráter forjado. E você, a cada dia, como eu, vai se tornando aquilo para qual Deus te chamou para ser. Amém?